Qual foi a recuperação de jogador que para você foi a mais complicada e desafiadora aí durante a sua carreira? Qual que teve uma parte física assim, nossa, assim, Deus me... Olha, nós tivemos assim, eu acho que de lesão, propriamente dita, foi a lesão articular, foi do Fred, que teve a lesão grave, realmente foi grave, mas o maior desafio de todos foi o Dedé, quando eu peguei ele em 2007, que ele estava parado já, 2 anos parado praticamente, né? Foi quando a transição deu, quando eu entrei para o departamento, que a minha meta era colocar o Dedé para jogar. Eu sempre tive isso, que eu achava, pelo nível de atleta que ele era, pela pessoa que ele era, ele merecia ter uma nova chance de jogar em alto nível, que ele não tinha acontecido. Então, ele realmente foi o mais desafiador, porque é um atleta que vinha de lesões graves, de recuperações complicadas, de complicações em cima de complicações. Então, sem dúvida, ele foi o maior desafio. E deu certo, ele jogou e voltou bem, fez um ano maravilhoso, nos ajudou muito, né? Isso aí é um fato. E ele, sem dúvida, foi o maior desafio. Ele foi desafiador mesmo. A gente percebe como que foi essa preparação do Dedé por tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Eu estive aí na Toca numa entrevista com ele, com o canal do Desimpedidos, do Bolívia Talk Show. Ele estava fazendo entrevista, ele na época até se emocionou lá no dia que ele estava conversando com a gente e contando como foi desafiador para ele também, e ele ter que confiar e acreditar nessa recuperação. E aí chegou agora, neste ano passado, com tudo isso que a gente viveu, né? Teve todas essas confusões por parte de política do clube, por parte também dos jogadores e tal, comprometimento dentro de campo e tal. E o Dedé é um jogador que tinha tudo para se tornar um dos grandes ídolos do Cruzeiro. E pelo torcedor hoje em dia, o que a gente observa em enquete e o que a gente conversa no dia a dia, o torcedor tomou uma mágoa muito grande do Dedé, desde o caso com o Rogério Ceni e tal, e tudo que se tornou o Cruzeiro para ser rebaixado. O Dedé agora fez a sua cirurgia, não foi com vocês. Ele fez a cirurgia, foi no Rio de Janeiro, com o médico particular, né, se eu não me engano e tal. Foi. Isso. Ele ainda é jogador do Cruzeiro. Ele ainda, o que você já fez de recuperação física dele, o Dedé tem condições hoje, mesmo vocês não sabendo ainda como está a situação dele. Mas quando souber, você acha ainda que ele pode voltar ainda a jogar aquele alto nível que você um dia confiou que ele poderia jogar? Você acha que ele consegue voltar? Ou isso vai interferir pro resto da vida dele, como a gente ouviu algumas entrevistas falando que isso pode ser, infelizmente, uma complicação que não tem volta com ele, com esse joelho dele? Valdir, eu sempre falei desde o começo, quando eu comecei a cuidar do clube, né? Em relação ao caso específico do Dedé, eu sempre falei assim, o Dedé é um atleta que a gente não tem uma cura do problema dele, né? A gente tem que fazer uma manutenção, ele nunca vai deixar de estar em tratamento. Então esse foi sempre o cuidado que eu tive com ele, sempre. Durante esses 2 anos que a gente esteve junto lá, ele foi praticamente sempre fazendo algo para tentar ajudá-lo. Não só ajudá-lo do ponto de vista de estabilização do problema, mas também melhorar o desempenho esportivo dele. No primeiro ano realmente foi um pouco mais fácil, porque ele realmente ele vinha de uma situação realmente de queda muito importante de rendimento. Ele teve um resultado muito significativo nos procedimentos que eu fiz nele, que inclusive alguns dele foram feitos agora lá no Rio nele também. Só que a grande situação do ano passado, que inclusive teve que parar para fazer aquela cirurgia que fez comigo, muitos questionavam, mas ele operou, depois operou de novo, não deu certo. Não foi bem isso, porque ele realmente chegou num ponto onde ele teve uma fratura de cartilagem no joelho por esforço, né? Assim, uma coisa que acontece nos joelhos operados, e soltou um fragmento de cartilagem dentro do joelho dele. Então foi uma cirurgia, não é uma emergência, mas é uma cirurgia que tinha que ser feita para resolver aquele problema. Então, o procedimento, aquele último que eu fiz nele ano passado, não foi uma cirurgia programada, não era algo que eu imaginaria que teria que fazer nele. Foi feito em caráter emergencial, por uma situação que ele vivenciou, né? Então, uma lesão muito parecida com o que o Sassá teve. Há um tempo que eu também o operei. O fragmento de cartilagem só trava o joelho e o atleta não consegue andar, né? Então, isso é fato. A questão dele, que o Dedé é um atleta muito físico, ele é alto, ele é pesado, e a parte muscular dele, toda vez que para, ele tem uma queda muito grande. E ele precisa muito dessa questão muscular, né? Então, aí teve essa conclusão, realmente o time, ano passado, deu aquela desgringolada e não conseguiu realmente fazer uma atenção especial quanto a isso. O foco, muitas vezes, do atleta acabou se perdendo, não só dele, assim, não é que desviou a atenção, mas assim,
foi muito problema, um mar de problemas, e a gente não conseguiu trabalhar direito. Isso foi um fato, né, Valdir? Isso foi um fato. Eu acho assim, o torcedor, ele tinha, igual eu falei, eu também tinha um carinho pro Dedé, todo mundo gostava dele, mas eu não sei por quê, porque por várias vezes agora dessa especulação de poder ir pro Atlético, o Atlético queria contratar ele, e aí ele deu entrevista agora recentemente também, se eu não me engano foi o Sport TV, e ele falou que uma vez ele postou também na sua rede social, porque nunca ninguém ouviu ele, fica julgando ele, tem esse lado todo por fora assim, mas foi bom, importante a gente ouvir esse lado de você falando essa parte física dele, porque infelizmente é um tratamento, né? É como se fosse uma doença crônica, né? Ele não tem que uma doença e você tem que ir tratando. É uma doença crônica, né? O dele é um problema. E aí você tem que ir tratando, né? Exato. Ele nunca deixou de estar em tratamento. Dedé, você acha que pelo jeito que eu observo isso dentro de campo quando ele jogava, ele tem um jeito muito agressivo de jogar. Ele joga muito, com muita intensidade. Você acha que esse perfil dele de querer roubar a bola, esticar a perna que nem doido, voar em cima do cara, isso interferiu nessa questão do próprio... Porque você falou, por exemplo, dos jogadores, que às vezes está empolgado demais no lance, acaba desgastando muito e não consegue controlar o seu CK. O Dedé seria mais ou menos isso, esse exagero dele de jogar? Ele é muito intenso. Inclusive, ano passado, um jogo que foi um clínico para ele foi o jogo contra o Atlético, que a gente perdeu lá no Independência, um jogo que ele foi ao ataque várias vezes, né? Ali, realmente, ele deu uma desequilibrada muito grande. Ele realmente terminou o jogo com muita dor. E realmente ele fez muito além do que normalmente precisaria fazer. Então toda vez que ele sai daquela área, daquela situação que ele está treinado para aquilo, o corpo dele sente. Então realmente aquele jogo foi um marco. Ele clinicamente teve uma queda nesse jogo específico. E toda vez que ele tem uma queda clínica, para recuperá-lo, não é fácil. Tá, Valdir? Não é fácil. Porque muitas vezes aí você já não consegue fazer o trabalho de fortalecimento. Aí, consequentemente, você não consegue ter um equilíbrio de massa magra, massa gorda, ganha peso, para a articulação lesionada. Sim. Isso literalmente influencia. Cada ponto de índice de massa corporal, em relação peso-altura, que você sobe, você tem 5 kg a força a mais de pressão no joelho. Então, ele não precisa necessariamente estar com sobrepeso, mas um ponto, ele está com um percentual adequado, 19, 18 de IMC, subiu um ponto, já é 5 quilos a mais no joelho dele. E realmente isso pesa, literalmente. Clinicamente manifesta dor, e aí perde o foco e dói, ele já não tem mais aquele controle cognitivo. Isso faz o rendimento cair também, né? Com certeza. Hoje nesse elenco do Cruzeiro que a gente tem algum jogador, não que seja no nível do Dedé, porque eu acho que ele está num nível mais preocupante mesmo com essa parte física, mas tem algum outro jogador que tem que ter um trabalho mais forte assim, no departamento médico e físico, acompanhamento em todos os jogos? Tem algum outro jogador hoje? Acho que no caso, se eu não me engano, tipo o Judivan é o que tem um problema maior também, que ele teve um caso sério com o joelho também, né? Mas tem outro jogador assim que a gente tem que estar mais atento, observando? Assim não, na verdade não, sabe, Valdir? A gente teve assim, tem o Robinho, que teve uma lesão grave também naquele jogo contra o Grêmio, mas teve uma recuperação muito adequada em relação à cirurgia, está muito bem, recuperou muito bem, em 3 meses ele já estava praticamente recuperado, deu azar de ter lesão muscular na panturrilha contra a lateral, né, que é uma lesão que ele teve no passado, com muito tempo sem ter, mas por jogar um pouco da carga nessa perna previamente, assim, protegendo o lado operado inconscientemente, ele desenvolveu uma lesão que não foi grave, mas ele teve uma queda de rendimento também por causa dela. Então, o atleta hoje vislumbraria um pouco mais de atenção para prevenção, exatamente por não ter tempo de recuperação, seria ele. Mas nada em termos de preocupação, como é, por exemplo, o caso do Dedé. Com certeza, quanto a isso, nós não temos nenhum no elenco.